As suas apresentações são acessíveis? São inclusivas para pessoas com deficiência? É sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Breno Vargas, eu sou especialista em apresentações e cofundador do Minimiza, uma empresa que ajuda profissionais a criar apresentações sem firulas, gastando menos tempo. E nesse vídeo eu trouxe algumas dicas para o que você deve fazer nas suas apresentações caso tenha alguma pessoa com deficiência. E aqui eu vou falar de 3 tipos de deficiência: deficiência visual, deficiência auditiva e deficiência física. E eu vou dar dicas para cada uma delas. Antes de mais nada, pepeteiro, em qualquer tipo de apresentação a gente fala da importância dessa etapa, a primeira etapa de criar uma apresentação, que é o planejamento. Mas aqui, mais do que nunca, isso é muito importante. No planejamento que você vai entender, por exemplo, o seu público-alvo. E aí, pelo seu público-alvo, você vai entender se você vai precisar se preocupar ainda mais com esses pontos que eu vou falar aqui. Muitas vezes a gente não sabe exatamente quem vai estar ali. Às vezes você vai dar uma palestra, por exemplo, para centenas de pessoas e você não sabe exatamente as pessoas que vão estar ali. As dicas que eu vou dar aqui é considerando que você não sabe também. Mas se você souber, você vai fazer, sei lá, uma reunião, por exemplo, para 10 pessoas. Você sabe ali que nessa reunião tem uma pessoa que ela é cega, uma pessoa que é daltônica, uma pessoa que usa cadeira de rodas. Você vai conseguir fazer ainda melhor sua apresentação adaptada para essas pessoas, digamos assim. Vocês vão ver que não é necessariamente adaptado, pode ser um pouco mais não, mas são dicas aqui valiosas e que fazem muita diferença. Então eu vou começar aqui falando da deficiência visual. Quantas pessoas você conhece que usa óculos? E quantas dessas pessoas têm uma deficiência maior, né? Tem mais dificuldade de ler? Eu, mesmo usando óculos, se tiver um texto muito pequeno, eu não vou enxergar, mesmo usando óculos. E essa já é a primeira dica. Cuidado com o tamanho da fonte da sua apresentação. Esse cuidado é importante ter, independente da deficiência. Mas, caso... se você for apresentar para 10 pessoas, com certeza vai ter uma pessoa ali que usa óculos. Então, já é uma preocupação para você ter. Cuidado com o tamanho da sua fonte, para não dificultar as pessoas delas não conseguirem enxergar. Outra dica, e essa de novo vale para qualquer tipo de apresentação, em qualquer cenário: não use fontes muito desenhadas na sua apresentação, sabe aquelas fontes meio feitas à mão, assim? Imagina ver uma apresentação inteira com uma fonte assim, é muito desgastante. Agora vem a dica que talvez você tá esperando desde que eu falei deficiência visual. E se tiver uma pessoa cega assistindo a apresentação? Essa dica, pepeteiro, é muito importante, independente disso, tá? Pensa que se o PowerPoint explodir, se o computador lá na hora der pau, você conseguiria fazer sua apresentação sem os slides? É uma pergunta que eu tô fazendo. Pensem na sua última apresentação que você fez com slides. Se não tivesse slides, se na hora você não pudesse ter os slides, você conseguiria fazer a apresentação? Tem que saber fazer a apresentação independente dos seus slides, até porque não é pra ficar olhando pra trás na hora da apresentação. Os slides são um complemento visual à sua fala. Então, basicamente, você tem que apresentar mesmo todo o conteúdo da sua apresentação sem depender do slide. O slide é um complemento. Quem for cego, ele vai entender todo o conteúdo que você falou ali, ele só não vai ter acesso à parte visual que tá nos slides, mas ele vai entender a apresentação. E se tiver alguém daltônico? Tem mais pessoas daltônicas do que você imagina. Eu conheço várias pessoas. E aí tem graus, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo para demonstrar isso com gráfico, porque gráfico vai ser o maior problema para quem tem daltonismo. Vai ser a hora que realmente vai fazer mais diferença não entender a diferença das cores. Esse gráfico, olha, não precisa nem ter daltonismo, né? Você consegue diferenciar os cinzas que estão na tela, a série 1 e 2, são 2 cores diferentes. Nem eu, que não tenho daltonismo, não consigo diferenciar. Então, por isso, trabalhe com cores bem diferentes. Bem diferentes. Isso vai facilitar, né, para todas as pessoas, mas pro daltônico vai facilitar muito você colocar cores bem distintas. Putz, mas se tem alguém ali, se você conhece o público, tem alguém com um grau bem alto, eu não sei como fala exatamente se é um grau alto de daltonismo, mas se é um tipo de daltonismo que consegue diferenciar pouquíssimas cores. A dica é: use texturas diferentes no seu gráfico. Então aqui, ó, esse que é um gráfico linha, eu venho aqui no contorno, né, que nesse caso é só a linha, só o contorno, e eu consigo botar traços, ó, tá vendo que tá com esse traço aqui? Ao invés do traço normal, eu coloco esse outro traço. Nesse aqui, eu botei um traço pontilhado. E aqui na série, ele acompanha, ele mostra exatamente como tá aqui. Isso vai facilitar, vai ser possível que quem tem ali um daltonismo que não consegue diferenciar essas cores,
consiga entender esse gráfico. Eu trouxe exemplo aqui com um gráfico coluna. No gráfico coluna, eu usei as mesmas cores. Ficou até mais fácil de enxergar a diferença dos cinzas. Aqui eu já consigo identificar, não sei você que tá aí. Mas mesmo assim, para alguém que é daltônico, talvez não consiga identificar a diferença. E aqui, de novo, quando a gente trabalha com cores bem diferentes, isso facilita muito. E aí a gente pode também brincar com as texturas. E aqui, nesse gráfico, também tem essa opção de textura. Só clicar 2 vezes aqui, no gráfico que você quer. Eu venho nele aqui, ó. Ele já selecionou todos esses. É só você escolher a opção, ó, preenchimento com padrão. Ao invés de preenchimento sólido, preenchimento com padrão. E aí tem essas opções aqui, ó, com bolinhas, com traços. Tem várias opções aqui, tá? E aí esse eu escolhi uma outra opção e esse coloquei normal. E aí você consegue diferenciar para as pessoas. Agora a gente vai trazer dicas aqui para quem tem deficiência auditiva. Vamos lá. Primeiro, falar alto. Sim, simples. Falar alto. Tem muita gente, principalmente quando fica nervoso, que começa a falar mais baixo, começa, sabe, a falar muito, muito, muito baixinho e as pessoas não conseguem escutar. Fala alto, fala alto. Se precisar, pega o microfone. Putz, mas eu tenho a voz baixa, não consigo. Usa o microfone, né? Se a gente não tá falando aí de uma palestra, por exemplo, se não for uma reunião, algo assim, uma palestra, pega o microfone. É importante pensar nisso. Segundo ponto, não falar pra dentro, sabe? Não fala pra dentro, fala com vontade, fala abrindo a boca. E essa segunda dica tá muito ligado com a terceira dica, que é a leitura labial é fundamental. A gente usa, mesmo a gente... Cara, você tem uma audição perfeita, você consegue ouvir tranquilamente tudo. A gente usa a leitura labial. Não sei se você lembra, né, principalmente ali em 2020, 2021, quando tava todo mundo usando máscara, quando alguém não ouvia alguma coisa, tirava a máscara pra falar, sabe? Já viu alguém fazendo isso? Aí tirava a máscara pra falar. Aí até brincava, né? Nossa, mas fala mais alto quando tá sem a máscara. É porque a gente precisa da leitura labial, ela é importante. É mais fácil de entender. Ainda mais com uma pessoa que tem deficiência auditiva. A leitura labial é fundamental pra ela. Então, não falar pra dentro vai ser importante disso, mas tem outras coisas sobre a leitura labial. Não virar de costas. O slide não é pra você ler. Não é pra ficar de costas pro slide. Sempre diferente pro público. Por isso tem que ter o passador de slide também, ó. Passar o slide sempre de frente, para as pessoas conseguirem fazer a leitura labial, você ficar de frente com a sua audiência. Outro problema que pode afetar, que parece bobo, bigode. Às vezes a pessoa tem um bigode muito grande que atrapalha a leitura labial. E aí, pra gente fechar aqui esse vídeo, vamos falar aqui de dicas pra quem tem deficiência física. E o primeiro ponto aqui é muito óbvio. Verificar se o lugar que você vai fazer sua apresentação é acessível. Por exemplo, para quem usa uma cadeira de roda, a pessoa consegue chegar para sentar. E a segunda dica aqui é cuidado com a interação com a audiência. Por exemplo, falar para as pessoas levantarem as mãos. E aí pode ter alguém ali que não tem as mãos, que não tem o braço inteiro. Tem que tomar cuidado com esses detalhes. Falar para as pessoas ficarem de pé. E aí tem alguém ali que é cadeirante. Se você sabe qual é o seu público, pensar nessas interações. Se for ali, como eu tinha falado no início, cara, uma palestra ali para centenas de pessoas que você não sabe. Cara, dá uma olhada. Se você não quiser se comprometer, não faz esse tipo de interação. Mas e aí, pepeteiro, você curtiu essas dicas? O que mais explodiu sua cabeça aí? Quero saber sua opinião. Deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para ver mais conteúdos aqui do canal Tudo Sem Firulas do Minimiza, que tem 2 vídeos por semana aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e valeu!